nós. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, povo brasileiro, nós estamos vendo no dia de hoje mais um passo do desmonte da Constituição Federal. E eu quero alertar o presidente Marcelo Ramos e quero alertar o deputado Samuel Moreira, que o relatório apresentado representa mais um passo no desmonte da Constituição Federal. O que fez o Constituinte original? O Constituinte original fez um propósito, uma promessa de desenvolvimento, uma promessa de construção de um país mais desenvolvido, com empresas, com empregos industriais, com ciência e tecnologia, com educação de qualidade. O que propôs o Constituinte originário? Ele propôs uma sociedade que diminuísse as desigualdades sociais, as desigualdades regionais, e propusesse um sistema de direitos. O Constituinte, ele desenhou um sistema de solidariedade através de um sistema de seguridade social. Um sistema de seguridade social que tinha 3 matérias, 3 políticas públicas. Política de saúde universal, a política de previdência e a política de assistência. Mas esse estado de bem-estar social precisava ser financiado. E o que propôs o Constituinte originário? Financiá-lo de diversas maneiras. A primeira maneira, numa tabela de imposto de renda que tinha alíquotas até de 40% de imposto de renda. O que fizeram depois os governos pós-Constituinte, pós-Constituição de 88? Começaram a desmontar, alguns deles, esse estado de bem-estar social. Começou pelo governo José Sarney. O governo José Sarney retirou as alíquotas progressivas, que iam até 40% para financiar o estado de bem-estar social. José Sarney diminuiu a alíquota de 40% para 28% para financiar o estado de bem-estar social. Portanto, ele tirou a taxação no Brasil dos mais ricos e aumentou os impostos regressivos para taxar os mais pobres. Depois, Fernando Henrique Cardoso, além de privatizar várias estatais lucrativas, como o caso da Vale do Rio Doce, ele também concedeu isenção dos impostos sobre os lucros e dividendos. E aí os mais ricos conseguiram um segundo passo para deixar de serem atingidos pela tributação. Qual foi o terceiro passo de desmonte desse estado de bem-estar social? Eduardo Cunha liderou nesta casa a queda da CPMF, que era uma taxação voltada para financiar a Seguridade Social. A CPMF era uma taxação voltada para financiar a Seguridade Social. E hoje, nós temos no relatório do deputado Samuel Moreira mais um passo para esse desmonte. Eu vou dizer por quê. Assim, ao longo de 40 anos, de 40 anos que a nossa Constituição Federal, de 30 anos que a nossa Constituição Federal foi promulgada, houve um progressivo desmonte do estado de bem-estar social pelo lado do financiamento das políticas públicas. O que faz hoje aqui o relator Samuel Moreira? O relator Samuel Moreira, primeiro, dificulta o acesso à aposentadoria. O que acontece na sociedade brasileira, que é uma sociedade muito desigual, onde
5% da população detém a mesma renda de 95% da população. Se você for distribuir a desigualdade social pelas idades, a idade onde a desigualdade social é menor é na velhice. Por quê? Por conta da Previdência Social. A Previdência Social é o maior programa de distribuição de renda numa sociedade desigual. É o maior programa protetivo na sociedade desigual. É verdade que a mobilização social no Brasil retirou o debate do BPC, da reforma da Previdência. Retirou a questão da aposentadoria rural da reforma da Previdência. E retirou o propósito do Bolsonaro de privatizar a Previdência Social através do sistema de capitalização. Mas o que faz o relatório do deputado Samuel Moreira nesse estágio, que ele ainda pode modificá-lo? Ele dificulta a aposentadoria de milhões de brasileiros. Por qual mecanismo que ele dificulta a aposentadoria? Aumentando o tempo de contribuição de 15 para 20 anos. Os brasileiros trabalham, principalmente os mais pobres, 40, 50 anos na sua vida laboral, mas o mercado de trabalho não proporciona tempo de contribuição. Portanto, ao aumentar o tempo de contribuição de 15 para 20 anos, ele está dificultando a aposentadoria dos mais pobres. Ao colocar a idade mínima de 65 anos, o que se está fazendo é dificultar o acesso à aposentadoria dos mais pobres. Porque o mercado de trabalho no Brasil é cruel com quem tem 50 anos. Os mais pobres nesse país com 50 anos não conseguem emprego com carteira assinada. Portanto, estabelecer a idade mínima de 65 anos para os mais pobres é impedir que eles se aposentem. Portanto, o que foi derrotado foi o relatório Paulo Guedes Bolsonaro. Agora, o relatório Samuel Moreira mantém as injustiças em relação aos mais pobres, porque se estabelecer o tempo de contribuição de 20 anos e se estabelecer a idade mínima de 65 anos, o Brasil vai impedir a aposentadoria aos mais pobres. É um desmonte da Constituição de 88. Eu tenho aqui casos de pessoas, por exemplo, um pedreiro com 62 anos de idade e 30 anos de contribuição. João é pedreiro, está com 62 anos de idade e acumulou durante a vida 30 anos de contribuição. Desses 30 anos, as contribuições de 10 anos foram de um salário, 120 contribuições. 10 anos de 2 salários, 120 contribuições. E 10 anos de 3 salários, 120 contribuições. Totalizou, assim, 360 contribuições. Esse cidadão irá perder também, com a reforma da Previdência, 24% do seu valor. Além de dificultar o acesso à Previdência, os pobres aposentarão, se esse relatório for aprovado, com a diminuição dos seus benefícios. Nesse caso do pedreiro João, com 62 anos de idade e 30 anos de contribuição, João perderá 24% do valor do seu benefício. Cristiane, que tem 50 anos e é professora do ensino fundamental privado há 22 anos. Se for aprovado, Cristiane vai ter uma perda de 36% do valor do seu benefício. Carlos, que é vendedor de imóveis, 62 anos de idade e 20 de contribuição, ele vai perder também um percentual importante do seu benefício. Então, o que faz o relatório? Em primeiro lugar, dificulta o acesso à Previdência aos pobres. Em segundo lugar, diminui os benefícios dos pobres. Por exemplo, um porteiro com 62 anos de idade e 25 anos de contribuição, ele vai perder 31% do valor do benefício.
31% para o porteiro. E assim, senhoras e senhores, além de dificultar o acesso à Previdência, que era o propósito constitucional e que passa a ser desmontado mais uma vez, vai diminuir o valor da aposentadoria dos mais pobres. Mas, senhoras e senhores, esse relatório, ele retira o abono salarial, hoje devido a quem recebe até 2 salários mínimos, e estabelece o acesso ao abono salarial a quem recebe até R$ 1.300. Senhor Samuel Moreira, eu pergunto a Vossa Excelência, qual é o privilégio que se tira se se pretende tirar 850 bilhões de quem recebe até a média de R$ 1.300, ao dificultar, inclusive, o acesso da pensão, do acúmulo de pensão? Bom, esse é o primeiro núcleo do desmonte da Constituição Federal nesse relatório. É o núcleo de retirar o acesso à aposentadoria e pensões dos mais pobres no Brasil e diminuir os seus valores. O segundo núcleo a proposta desse relatório é aumentar a desigualdade social. Se a desigualdade social no Brasil hoje se deve a essa enorme concentração de renda e a Previdência é quem diminui a desigualdade social, esse relatório vai ajudar a aumentar a desigualdade social, vai ajudar a empobrecer os mais velhos, vai ajudar a aumentar a desproteção social no Brasil. Mas tem outros 2 aspectos do desmonte da Constituição Federal que eu passo a falar agora. Um deles é o que está se fazendo com o BNDES. O BNDES é o maior banco de fomento no Brasil. Nenhum banco privado faz o que o BNDES faz. Nenhum banco privado empresta para o empresário, o grande, o médio, o pequeno empresário. Nenhum banco no Brasil faz o fomento que o BNDES faz. O que esse relatório está fazendo? Desmontando o BNDES. E quem se favorece com o desmonte do BNDES? Os bancos privados. Ora, vai desmontar quem empresta para a instalação de empresas no Brasil. O BNDES é o banco que empresta para a instalação de empresas. O que a Constituição Federal disse? Que o BNDES deveria ter 40% do PIS/PASEP, que depois, mais tarde, virou sendo o FAT. Depois, com a DRU, esse percentual passou a ser de 28%. E o que acontece com esse relatório que está sendo apresentado? Esse relatório que está sendo apresentado retira os recursos do BNDES. Retira os recursos do BNDES. E quem se favorece nesse relatório? Os bancos privados, porque eles poderão agora assumir o sistema previdenciário complementar público. Portanto, deputado Samuel Moreira, que respeito, é um deputado que eu respeito, eu acho que Vossa Excelência deveria modificar o seu relatório em 4 aspectos. O primeiro aspecto, tirar as exigências de idade mínima para os mais pobres. Tirar a exigência de contribuição de 15 anos para os mais pobres. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, tirar essa fórmula de concessão da aposentadoria que favorece, na minha opinião, só os ricos, mas desfavorece os mais pobres. Terceiro, tirar as modificações que fez em relação ao BNDES. E quarto, tirar o favorecimento aos bancos públicos na aposentadoria complementar. Para concluir, são essas as modificações que eu acho para tirar esse caráter de desmonte do estado de bem-estar social, que é mais um passo nesse desmonte
que nós estamos dando hoje nesse Brasil. E aprofundar a cobrança do andar de cima. Nisso, eu acho que Vossa Excelência deveria aumentar a cobrança do andar de cima em relação ao que o Brasil precisa, porque o andar de cima só se protegeu da tributação desses anos e desprotegeu os que estão embaixo na sociedade brasileira.